Edilcinho! Gol! Ilcinho! Bora lá, pessoal. Pessoal, o negócio é o seguinte, São Paulo e Botafogo. Antes de São Paulo e Botafogo, se inscreva no canal. Curte, comente, compartilha, dá essa moral pra nós. Se inscreve aí que a gente tá pertinho dos 60 mil, eu acho. Se não for, errei. O Slim vai me corrigir, mas se inscreve no canal. Vira membro aí pra ajudar a gente a pagar o Slimzada. Antes do jogo, queria agradecer a moral da galera da GETV. Por geral, Jorge, Formiga, Luana, Fred, André, Rafa, Jordana, João Produtor, toda a galera lá em volta lá. Valeu demais pela moral. Pô, fiquei felizão. É bom demais fazer o jogo ali do campo. Pô, bem demais. Só obrigado. E sempre que precisar, tamo aí, né? Tá ligado? Mas vamos lá, falar do jogo. Cara, São Paulo e Botafogo. Era um jogo difícil? Era. 1 a 0 São Paulo, né? Mas vocês estão ligados. Era um jogo difícil? Era um jogo difícil. Principalmente pelas lesões, por uma série de coisas. Era, mas talvez o São Paulo tá no seu melhor momento nos últimos 2 anos. Então isso nos dava uma esperança, principalmente para mim. O Botafogo vinha de 2 eliminações, e aí a gente vê a escalação. Rafael, aí vê estreia do Tolói, Alan, Sabino, por muitos questionado por muito tempo. Aí vinha Cedric, Alisson e Pablo Maia. Acho que o Bobadilha voltou da pausa da data FIFA, o Marcos Antônio voltando de lesão. Então Alisson e Pablo Maia, Enzo, Rodriguinho, Dineno e Tapia. Vendo a escalação, o que você espera? Você fala, poxa, a gente tem um time de um mesmo padrão, de uma mesma formação, que vai tentar executar o mesmo padrão, né, que o Crespo implantou, com um ataque diferente. Eu vi muita gente criticando. E aí, é bom que a gente precise entender duas coisas. Primeiro, o Crespo chega, faz um 3-5-2 com meio campo Marcos Antônio e Bobadilha. Ele às vezes optou pelo Alisson, às vezes optou pelo Rodriguinho. E aí o ataque era Luciano, André e Ferreirinha, as opções que ele tinha. Ele cria uma estrutura tática, ele cria um padrão que assim, ó, a formação é o 3-5-2. O padrão que ele cria é muito pelo meio de campo. A construção, ela se inicia pelo lado, passa pelo meio campo e tem uma transição muito pela característica dos volantes. Ontem, quando a gente vê Pablo Maia e Alisson, a gente fala, opa, eles vão executar a mesma coisa, eles vão tentar executar o mesmo padrão. E conseguiram. O padrão de jogo do São Paulo passava muito pelo meio campo. Só que a característica dos jogadores eram diferentes. Ontem, Pablo Maia e Alisson entregaram uma dinâmica defensiva de pressão, de volume absurdamente grande. Bobadilha e Marcos Antônio não têm o mesmo ímpeto na marcação, o que é característico. Só que eles têm mais controle de posse de bola, eles têm mais criação, eles têm mais recurso no passe. O Rodriguinho ontem. Então, quando a gente vê o time ontem, vi muita gente falando, puta, hoje vai ser duro de ver e tal. Cara, depende. Qual que era a proposta? A proposta ontem ficou muito clara, que era marcar o Botafogo lá em cima. Cara, executada com perfeição, principalmente no primeiro tempo. Então, se a gente pega a nossa régua de expectativa e fala assim, poxa, vamos entender o nosso time. A gente tá com Bobadilha e Marcos Antônio? Não tá. A gente vai ter a mesma dinâmica técnica de volume, de movimentação, de triangulação? Não, não vai ter. Então pega a régua, traz para baixo. Qual que é a proposta do Crespo ontem? Era marcar em cima, ter volume e ainda assim manter a qualidade, alguma qualidade com passo. Porque Pablo Maia tem um bom passe, o Alisson tem um bom passe e boa dinâmica. Então a gente traz um pouquinho a nossa régua para baixo e fala assim, esse time vai pegar, esse time vai competir. E aí quando você vê o jogo e entende que o São Paulo entra ontem para não dar espaço para o Botafogo, marcar alto, marcar firme, se impor, brigar, competir, entregue 100%. O São Paulo de ontem entregou um padrão tático, entregou um volume de marcação absurdo. Se você vê o Rodriguinho em campo, o Rodriguinho ontem olha para o lado e entende que ele não está com o Marcos Antônio Bobadilha. Então ele não procura a aproximação do 1-2. Ele procura uma movimentação mais no espaço vazio. E
ainda entrega na mesma dinâmica que o Pablo Maia e o Alisson estavam pegando. O Rodriguinho gladiou muito ontem. Então, se você entende como o São Paulo vai vir a campo, se você cria expectativa para esse São Paulo que vai competir e gladiar, expectativa boa, São Paulo entregou, jogou muito no primeiro tempo, não deu espaço. Se você cria expectativa para posse de bola, criação e tal, você se frustra. O São Paulo de ontem jogou tão bem quanto o São Paulo de Marcos Antônio Bobadilla? Não. Mas o São Paulo de ontem, por padrão e característica dos jogadores, jogou absurdamente bem pela proposta que levou a campo. Então é bom da galera entender assim, falar, a gente não criou tanto, apesar de ter criado, tá? A gente pode ser que não criou tanto, a gente ficou preso por um lado, a bola chegava num lado, não acontecia nada. Então vamos entender, rapaziada, vamos entender o nosso time. Nosso time é esse. Nosso time de ontem, Rodriguinho, Pablo Maia e Alisson, entregou o que era a proposta do Crespo e jogou muito bem o primeiro tempo. Tanto é que o Rafael nem trabalhou quase. Botafogo não conseguia criar. E aí a gente tem uma boa estreia do Tolói, muito boa estreia do Tolói, para quem estava sem jogar, sem ritmo de jogo e tal, entregou num nível top. Então o São Paulo ganha mais um zagueiro, o Crespo ganha mais um zagueiro para aumentar a rotatividade e diminuir a frequência dos meninos para que eles não se machuquem. O Sabino foi muito bem, só que o Sabino foi melhor ainda se você vê o nível de enfrentamento. Savarino, todos os meninos do Botafogo, o Matheus, alguma coisa que entrou depois, o Tuca que entrou depois, cara, os moleques são bons. E o Sabino na elegância, jogando bem. Eu gosto muito do Sabino. Sabino foi bem. O Enzo já um guerreiro, vai bem. O Wendel entra muito bem. Muito bem o Wendel entrou ontem. Pena que sentiu alguma coisinha. O Cedric entregando na parte tática muito bem. Cara, o Cedric... Eu vi o aquecimento ontem de posse de bola. Cara, o Cedric não se aperta na posse de bola do aquecimento. Ele vai se apertar no jogo? Não vai. O Cedric é muito importante para esse sistema tático. O Alan bem, né? O Alisson e Pablo Maia do Velho Testamento, quando eram titulares juntos. Então eles se completam, combinam, entregaram muito bem. Pô, tão de parabéns. Absurdo que eles jogaram bem ontem. Tanto é que o Pablo Maia é eleito melhor em campo. O Rodriguinho entendendo como é que esse São Paulo vai funcionar em campo, entrega em jogo, porque ele está evoluindo, e entrega também entender que ele precisa correr mais, precisa gladiar mais. Então a leitura do Rodriguinho ontem foi muito boa, muito boa. E aí a gente chega na parte de Neno e Tapia, que aí eu faço meia culpa, a gente faz uma resenha furada, entendendo ali em questão de expectativa e qualidade. Cara, de Neno e Tapia, ontem entregaram uma partida completamente decente, boa. O Dineno brigando pela primeira bola, honestamente, na bola alçada para ele. Brigou, gladiou, se posicionou, mas ainda falta aquela segurança de prender a bola. O Dineno não é esse cara. Ou tá sem confiança. E ele fala depois na entrevista para nós ali na GTV que falta ritmo, falta confiança e isso treino não dá. Isso só vai readquirir jogando, o que ele tá completamente certo. Ele só vai readquirir jogando, pegando confiança, fazendo os gols. Só que ainda assim é um jogador um pouco mais travado, que tenta, gladeia, se posiciona muito bem. O gol dele foi de posicionamento de atacante puro. E o Tapia, que fica muito fixo pelo lado, é ali o nosso, a gente até brinca, né? Nosso opalão, que sem freio, que vai trombando e tal, mas é uma partida honesta. Então, de novo, vamos trazer nossa régua da expectativa para Dineno e Tapia. O Dineno vai entregar igual o Caleri? Não vai. Ele vai entregar igual o André? Não vai. Ele vai entregar igual o Luiz Fabiano? Não vai. Ele vai entregar igual o Dineno. Vindo de lesão, readquirindo confiança e ritmo de jogo. E aí ele faz uma partida honesta. O Tapia vai entregar igual o Henrique Carmo? Não vai. Igual o Luciano? Não vai. Igual o Lucas? Não vai. Ele vai entregar o que o Tapia procura entregar. E aí a gente entendendo isso, cara, os meninos se entregam. E aí eles entendem o esquema do Crespo e fazem o máximo que eles podem fazer no campo. E tá top, cara. Tá top. Tá bom pra caramba. Falta um pouquinho ali de recurso, de prender a bola, de dar um corte pro meio, falta. Mas não é essa a expectativa que a gente tem que ter. A gente olha pra eles, vê a entrega que eles têm em campo, vê que eles entendem o sistema e vamos, cara. Só vamos. Vamos com tudo.
E é isso que foi o legal ontem. A proposta daquele 3-5-2 do Crespo entregou. E aí o Crespo ontem, talvez ele tenha olhado para campo e falar: opa, acho que eu encontrei um time para gladiar, para marcar forte, para marcar firme. Tudo bem que chegava ali na intermediária, tinha muito passo para trás, faltava um recurso, faltava aquele cara que tivesse um pouco mais de coragem. E aí é papel pro Rodriguinho, para ele ter um pouco mais dessa ousadia, dessa coragem de tentar um drible ali e finalizar, tentar aquele 1-2 mais redondo. Então eu acho que o São Paulo joga muito bem, joga até melhor que o Botafogo na maior parte do jogo. E esse 3-5-2 do Crespo de ontem entrega um jogo bem honesto, muito bom. E aí é mérito total do Crespo, que ele tá entendendo como funciona, ele tá entendendo como as peças reagem, ele tá aprendendo a lidar com os jogadores. E aí, cara, é o excelente trabalho dele. No segundo tempo, o Botafogo abre mais espaço, fica mais perigoso, porque tira um volante e coloca um meia. E o São Paulo, por sua vez, coloca o Marcos Antônio, que está com aquela áurea de confiança que ele entra mapeando o campo, entendendo, chamando num dois. Até quando ele erra, dá certo, bate no cara só para ele. Cara, o Marcos Antônio é uma loucura. Tá muito bem em campo. O Wendel entra muito bem. E aí a estreia do Rigoni. E aí eu acho, sinceramente, que o Rigoni estreia bem, cara. Eu não esperava o Rigoni tão móvel e veloz, com certa velocidade até. Até mais que o Dineno. Então o Dineno faz o gol e entrega o que a gente poderia esperar do Dineno, mas o Rigoni vai até melhor que o Dineno. Ele tem ali uma situação de gol que, pô, ia ser um belo gol, que ele chuta na trave. Ele tem participações com velocidade para o lado e é mais uma opção. Então vamos procurar entender assim, cara, o Dineno vai jogar, não vai esperar que ele vai fazer o que o Caleri faz. O Rigoni vai jogar, opa, eu tenho mais velocidade, tenho mais mobilidade. O Tapia vai jogar. Então vamos colocar a nossa régua da expectativa nos lugares certos. Não vamos esperar outra coisa além das características do jogador. É bom da gente falar isso pro torcedor começar a falar assim, poxa, vamos Dineno e Tapia. Então vamos esperar um São Paulo estilo Dineno e Tapia. Ah não, temos Rigoni e Ferreirinha. Então já é um time mais móvel. Vamos esperar um pouco mais de mobilidade. E aí, em cima disso, a gente tirar nossas conclusões. Mas enfim, o São Paulo está no caminho certo, fez uma boa partida. Primeiro tempo foi muito intenso, o Rafael trabalha pouco. Segundo tempo, o São Paulo dá um pouco mais de brecha, principalmente porque tem um pouco mais de volume com o Marcos Antônio, tem um pouco mais de velocidade, cria mais chances, mesmo não criando quanto o 3-5-2 antes da pausa FIFA, mas ainda assim criando boas chances. Então o São Paulo faz uma partida bem honesta, boa. Eu acho que o Crespo encontra um time que gladeia, um time que marca forte, e aí mérito total de novo para o meio-campo e para o sistema defensivo. Eu acho que assim, se a gente não espera tanto do ataque, cara, pode ficar tranquilo que a defesa e o meio-campo tá suave. E aí o Crespo ganha em opções. A gente já ganha opção, opa, jogo fora. A gente já tem um time que gladeia. Opa, jogo em casa. A gente tem um time que constrói. Então, cara, é bonito de ver. É bom saber que o Crespo consegue tirar das peças o que elas podem entregar. É bom saber que a gente vai pro Morumbi, saber que o São Paulo vai se impor, vai criar. Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que o Crespo está de parabéns pelo trabalho que vem sendo feito. Os meninos estão de parabéns pela evolução. Todos ali estão evoluindo, estão tentando. E aí não se omitem. Então, cara, o time tá inteirinho de parabéns. Acho que o Rodriguinho tá de parabéns pela evolução. Pablo Maia, que também volta, não joga bem, não desiste, volta, faz gol, começa a jogar bem de novo. Alisson, que volta de um problema ali no quadril, se eu não me engano, volta bem. Marcos Antônio, que recuperou rápido, então tá com aquela áurea. Então, tipo, cara, o São Paulo tá de parabéns. São Paulo fez uma partida honesta. É bom saber que dá para ir pro estádio, aí se os convites aparecerem pra gente aí ver o jogo do campo, é mais legal ainda porque a gente sabe o que esperar do time. A gente olha a escalação, fala assim, opa, hoje vai ser um time que vai comandar, vai entrar em triangulação. Opa, não, esse time já é um time que vai pegar mais. E a gente olha para campo e é isso que a gente enxerga do jogo. Então, rapaziada, resumo do jogo foi esse. Bom jogo do São Paulo, uma baita vitória importante, né, para futuro, para priorizar as pretensões do Campeonato Brasileiro. E agora LDU.
LDU que aí, cara, e aí vai ser completamente diferente. Acho que vai ser com emoção. Vamos ter emoção, vamos ter que sofrer, mas eu acho que esse sistema defensivo do São Paulo, com esse meio-campo de pegada, vai conseguir sofrer do jeito certo. Vai entregar um jogo bom lá, porque essa rapaziada sabe competir, sabe jogar e, cara, confiança total. Mesmo sabendo que vai ser meio sofrido, tenho confiança total no meu time. Demorou? Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Vamos fazer live ou hoje ou amanhã. Tô vendo com o Tchecão. Tchecão é o chefe, é o cara do schedule. A gente vai falar alguma coisa. Então, se você estiver vendo esse vídeo, provavelmente a gente vai estar em live. youtube.com/TV. Se inscreva nas redes sociais, no Instagram, @Júnior. Rapaziada, valeu pela moral, valeu pelo carinho. Tamo junto e logo menos a gente tá de volta. Valeu, beijo no coração, fui. Valeu, Cinho! Gol!